dia. Esta aqui é uma apresentação sobre o tecido adiposo, composto pelos adipócitos. O objetivo geral: compreender a estrutura, a classificação e as funções e os processos metabólicos no tecido adiposo no organismo humano. Os objetivos específicos: diferenciar as características morfológicas e funcionais do tecido adiposo, justamente compreender o que diferencia estruturalmente e funcionalmente cada um, relacionar a distribuição do tecido adiposo com aspectos fisiológicos, entender como a função deles influencia na forma de deposição que o corpo utiliza para tratar cada um, explicar os processos de deposição e mobilização de lipídios nos adipócitos e reconhecer a origem embrionária das células adiposas e sua relação com o desenvolvimento dos tecidos. Primeiramente, é muito importante entender o que constitui o tecido adiposo. O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo, um tecido especializado, e ele possui uma predominância absoluta de adipócitos, que são as células que podem ser encontradas individualmente nos tecidos, né, no corpo, porém, em sua grande parte, elas se encontram aglomeradas, formando grandes capas de gordura, e esse tecido ele funciona muito bem para isolamento térmico, certo? Ela é composta de triglicerídeos, no caso, uma, um glicerol ligado a três ácidos graxos, e ela vai modelar a superfície do corpo e servir como uma forma de absorver impactos, e protegendo assim os nossos órgãos, vísceras e ossos. Quanto à classificação, o tecido adiposo ele tem duas classificações, dividido em dois tipos de célula: os adipócitos unilocular, que eles possuem uma grande bola de gordura chamada de gotícula lipídica e um núcleo lateralizado. E aí tem o adipócito multilocular. O adipócito multilocular vai ter várias gotículas separadas no citoplasma e vai possuir um núcleo centralizado. Primeiramente, começando com o adipócito unilocular. O adipócito unilocular ele vai ter uma coloração branca ou amarelada, dependendo da dieta, certo? Ele vai possuir um núcleo lateralizado. Ele vai possuir mitocôndrias, uma mitocôndria, certo? E ele vai possuir a gotícula, que vai ocupar a maior parte do citoplasma. Ele é ele é mais predominante em adultos, pois a função que ele cumpre é mais utilizada pelos adultos, que já estão desenvolvidos. O acúmulo em determinados locais é influenciado pelo sexo. O acúmulo de tecido adiposo é muito influenciado, tanto quanto é influenciado pelos hormônios sexuais, e isso gera características fisiológicas únicas tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, mulheres têm maior afinidade de acumular gordura nas ancas, nos glúteos e nas mamas. E os homens, então, eles acabam acumulando gordura de forma mais espalhada, mas principalmente na barriga, no abdômen. Formação do panículo adiposo. É justamente a capa de tecido adiposo que eu mencionei, que no caso é um tecido que modela o corpo e vai fazer a proteção de choques mecânicos. Tem uma atividade secretora, pois essas gotículas acabam secretando hormônios que influenciam o nosso metabolismo. São células grandes e apresenta vascularização e terminações nervosas. Essa vascularização que é importante justamente para o processo de hidrólise dos triglicerídeos. Deposição e mobilização dos lipídios. Então, quanto à forma do nosso corpo de absorver esses lipídios e manipulá-los pelo corpo, certo? Esses lipídios eles podem ser absorvidos da alimentação. No caso, essa absorção acontece principalmente no intestino delgado.
Então, no intestino delgado, elas vão ser carregadas pelo nosso sangue pelos quilomicrons, que são lipoproteínas, que têm a função basicamente de carregar esses triglicerídeos. Eles podem ser oriundos dos processos do fígado e eles geram as lipoproteínas chamadas o VLDL, que são os Very Low Density Lipídios, que no caso são os lipídios que são muito maléficos, pois por causa da sua pouca densidade, eles acabam sendo muito mais propensos a criar placas nas artérias, que aí no caso gera uma condição chamada os ateromas. E podem causar também uma esteatose hepática, que são acúmulo de gordura no fígado, pois são processos do fígado que geram essas gorduras. E também elas podem ser geradas a partir da síntese das células, no caso a lipogênese. Aqui, ó. Aqui é um fluxograma que demonstra muito bem a forma de absorção do sangue, a forma de absorção que ocorre desses triglicerídeos. Neste exemplo aqui é um triglicerídeo absorvido pelo intestino, né? Então seria teoricamente da alimentação. Então, ele é absorvido pelo intestino, ele vai para a nossa corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele é distribuído pelos quilomicrons. Então acontece uma distribuição generalizada no corpo. Então é por isso que as células são absorvidas no nosso intestino, mas o tecido adiposo acaba aparecendo em toda parte do corpo, afeta de forma geral. E aí, aqui acho melhor ver o próximo exemplo. Aqui, ó. Neste exemplo, ó, aqui é uma célula sanguínea, certo? E aqui é uma célula do tecido adiposo, um adipócito unilocular. Então, o que acontece? O quilomicron carrega esse triglicerídeo aqui, e aí vai ter uma ação desse quilomicron para carregar esses ácidos graxos para os capilares, certo? Os capilares que seriam esse local livre aqui. Esses capilares eles vão possuir uma enzima, uma lipase, a enzima chamada lipase lipoproteica, que vai fazer a quebra desses ácidos graxos e desse glicerol. E aí eles vão entrar no citoplasma da célula, e aí eles vão entrar na gotícula lipídica, que é o local de armazenamento desses triglicerídeos, certo? Então, aqui é o mecanismo de absorção observado. Daqui pode ocorrer duas coisas: continuar essa absorção sem parar, e aí vai aumentar o nível da gotícula, consequentemente aumentando o nível de tecido adiposo no corpo humano, ou pode ocorrer um mecanismo que é muito influenciado pelo glucagon, que é o hormônio secretado pelo pâncreas. O que vai ocorrer? Ele vai ter uma ação na hipófise, eu acho, né? Posso estar errado, enfim. Pode ter uma ação na hipófise, e essa ação na hipófise vai mandar um sinal nervoso para essa terminação nervosa adrenérgica. Essa terminação ela vai liberar o outro tipo de lipase, a lipase sensível a hormônios, que no caso seria a norepinefrina. Esse hormônio vai ter uma ação no sistema intracelular de monofosfato de adenosina cíclico, o CIEMP, esse sistema aqui, e aí ele vai influenciar a quebra dos triglicerídeos juntos aqui nessa gotícula em glicerol e 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão sair da célula, vão entrar nos capilares, certo? E aí vão para o sangue. No sangue, esses 3 ácidos graxos vão se unir com a albumina, e esse glicerol livre vai ser absorvido novamente pelo fígado. E aí pode ser utilizado posteriormente para a produção de mais triglicerídeos. Quanto à secreção de hormônios do tecido adiposo. O tecido adiposo ele vai secretar a lepse lipoproteica, que na verdade não é a lepse lipoproteica, é a lipase lipoproteica, que é o principal mecanismo para a quebra desses triglicerídeos, certo? Está escrito errado aqui.
Ele vai ter a ação da quebra aqui do plasma, no plasma e ele vai ser liberado próximo aos capilares. A leptina. A leptina também é um hormônio muito importante porque ela vai atuar no hipotálamo e ele vai ser crucial para diminuir o apetite, no caso, para fazer um controle da quantidade de tecido adiposo no corpo, pois ela vai criar saciedade e ela vai aumentar o gasto de energia. Também vai acontecer a secreção da adiponectina, que ela vai diminuir a liberação de glicose pelo fígado e também vai ajudar a controlar a glicemia. Então todos esses hormônios são hormônios que ajudam a controlar os níveis de tecido adiposo e de glicose no sangue. Agora, quanto à resistina, a resistina vai ser o único hormônio de efeito negativo, pois ela vai ter um efeito hiperglicemiante, ela vai ter um, ela vai atuar de forma complexa no nosso metabolismo. Mas de forma resumida, a resistina vai acabar aumentando a resistência, tanto que o nome dela é resistina, vai aumentar a resistência à glicose no nosso sangue. Então, aumentando o nível de açúcar no sangue, ela vai estar muito associada à diabetes tipo 2, que no caso são as diabetes de resistência à insulina. A histogênese do tecido unilocular. As células adiposas se originam no embrião a partir das células derivadas do mesenquima, os lipoblastos. Então, elas vão ser originadas do tecido totipotente, né? A célula tronco mesenquimal, certo? Esta célula aqui, ela acontece uma diferenciação para os fibroblastos, que são as células que geram a matriz extracelular do tecido conjuntivo, e dos lipoblastos. Esses lipoblastos, eles então geram os adipócitos multilocular e os adipócitos unilocular. Uma coisa muito importante de ressaltar é que esse tecido, esse processo de diferenciação pode ocorrer de forma inversa também. Então, dependendo das necessidades do feto no desenvolvimento, eles podem voltar a ser um lipoblasto e então virar um adipócito multilocular e vice-versa. Então, é um processo muito dinâmico. Agora, quanto ao tecido multilocular, ele vai ter uma coloração marrom ou parda, que independe da alimentação, da absorção de nutrientes do corpo. Ela vai ter uma distribuição limitada. Então, como é um tecido que é gerado apenas no desenvolvimento fetal, ela tem essa distribuição limitada, pois ela não vai se multiplicar, ela não faz um processo de mitose, certo? São células menores, mais presentes em recém-nascidos, pois como o processo de desenvolvimento fetal foi recente, a proporção de células e tecido que se desenvolve posteriormente ainda é maior, então é mais presente em recém-nascidos, e ela é especializada na produção de calor, na termogênese. Então, e é muito fácil de observar isso, pois enquanto a célula unilocular possui apenas uma ou um pouco nível de mitocôndrias, ela possui um grande nível de mitocôndrias, certo? Poucas gotículas de gordura, um núcleo mais centralizado, mas muitas mitocôndrias, pois é uma célula importante para gerar calor e controlar a temperatura do corpo. Ela apresenta vascularização e terminações nervosas. Então, aqui é justamente o que eu mencionei. Esse tecido ele cresce apenas no momento fetal, então ele vai se localizar aqui, ó, na região do pescoço, na região do abdômen e também vai se misturar aqui na parte do tronco para proteger a temperatura desses tecidos. Aqui é a histogênese, então a histogênese que eu já mencionei, que é da diferenciação do lipoblasto em adipócito multilocular e unilocular. É o mesmo processo de geração histogênica. E essas aqui são a referência, né, para a criação desses slides.